Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Gabriel, Renê. Não estou ouvindo vocês. Ué, eu tô ouvindo. Ah, então beleza. Ok, então. Então tá. Ver se entra mais alguém para a gente começar. Então temos aqui hoje o Renê, temos o Gabriel e a Railane. Certo? Ok. Na última aula foram só vocês que entraram também? Do professor, do Marcelo ou da Luana? Não, Teve mais gente? teve mais umas 4 pessoas. Eu recordo mais umas 4 pessoas. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje. Aí, conforme o pessoal vai entrando, a gente vai adicionando. Vou fazer aqui mais para perto para... Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para vocês saberem. Ai, gente, o pessoal não está entrando por causa da senha? Não tem Mas se eles senha. clicar no link no grupo, se eles clicar no link, cai direto na reunião. É, exatamente, tem que clicar no link direto. Várias pessoas, ó. Todo mundo praticamente, mas não tá certo. Ó, a gente vai trabalhar hoje com o capítulo, do capítulo 2 até o 4, se der tempo. Vamos ver se o pessoal consegue entrar. É só clicar direto, gente. Clica direto no link e ele vai direto, não pede nem senha. Mas enfim, né? Deixa eu fechar aqui para vocês, para abrir o documento de vocês. Ó, a Valéria está entrando. Vamos ver. Valéria, Sueli. Valéria, tudo bem? Valéria, tranquilo? Tudo tranquilo, e você? Tudo bem. Estava dando certo? Eu tava tentando de várias formas. Não, é só clicar no link direto. No link ele já entra direto. Agora a Sueli está entrando, mas o áudio dela não está conectando. Sueli, está me ouvindo? Sim. Ok, então. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos ver quem está com problema. Onde a senhora colocou o dois?
Bom, vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Para a gente começar a aula de hoje. Na última aula, a gente falou sobre vírus e antivírus, lembra? A gente falou sobre vírus, né? E a gente falou sobre vírus de computador, vírus de celular, como se infecta, como que a gente pode se prevenir, né? Quem chegou agora foi o Marcos. Isso, Marcos. Ok. Tá? E hoje a gente vai estar trabalhando com os antivírus. A gente vai falar um pouquinho sobre antivírus, sobre internet no ambiente profissional. Se der tempo, conhecer as partes do computador. E ainda a gente vai ver os programas de monitoramento, tá? Então, vamos ver se dá tempo hoje. Bom, então na aula passada a gente viu vírus, cuidados que a gente tem que ter para não infectar, né? Os tipos de malware e a gente viu também arquivos ocultos, né? O vírus de pendrive, vocês lembram? Então a gente viu essa parte na aula anterior. Hoje, tá entrando 1, 2, 3 e a Vitória. Agora eu preciso descobrir quem é o 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quem é você? A Vitória eu já coloquei presença. Agora 1, 2, 3 eu preciso pôr. Um, dois, três. Pode falar comigo? Quem é você? 1, 2, 3. Ai, meu Deus, ele não fala comigo. Às vezes é mais fácil ele mandar no grupo quem é. Ou... Eu mandei, mas também não tá me respondendo. Enfim. Sou eu, Gustavo. Quem? Gustavo. Gustavo? Isso. Ah, tá. Tá comendo, Gustavo? Oi? Tá comendo? Eu não. Não? Não. Pressão, então, né? Então, vamos lá. Então, voltando. A gente trabalhou com tudo isso aqui na aula passada, tá? Isso aí tá tudo no livrinho de vocês. O arquivos ocultos é um bônus, tá? Que eu coloquei para vocês. Porque assim, a gente vai seguir o livro, porém, eu vou trazer coisas da atualidade para vocês também, né? Para ficar inteirado. Hoje, se der tempo, a gente vai trabalhar com antivírus, o que é firewall, a internet no ambiente profissional, as partes do computador, dispositivos de armazenamento, versões do Windows e ainda vamos ver alguns atalhos, tá? Ah, professora, mas eu não tenho como treinar, não tenho computador. Ó, a parte que vocês vão estar trabalhando, que vocês vão estar tendo que usar o computador, se ficar alguma dúvida, aí a gente vai fazer quando voltar da pandemia. A gente não sabe quando vai voltar, mas quando voltar a gente vai refazer, tá? Agora o restante, se der para você acompanhar, melhor ainda. Então hoje, a gente vai falar sobre os tipos de antivírus no capítulo 2, o firewall, software de controle e a internet no ambiente profissional, que fica no capítulo 2. Começando, a gente tem os vírus, né? Os vírus são aqueles programinhas que servem para infectar a sua máquina, tentar roubar informações, danificar o sistema operacional, deixar sua máquina mais lenta, né? E a gente tem o antivírus, né?
a gente tem o antivírus, que serve para não deixar com que essas pragas se manifestem, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem a curiosidade de entrar em determinados sites, baixar certos programas, mesmo tendo o antivírus. Então, o antivírus ele não vai segurar se caso você mandar clicar. O vírus ele só se manifesta se você clica. Lembra que eu falei para vocês que ele é um arquivo executável? Então, ele só vai se manifestar se você clicar. Se você não clicar, se você receber um vírus, ele vai ficar na sua máquina. Ele só vai funcionar se você clicar. E o que acontece? O antivírus, ele serve para te alertar desse suposto vírus que pode estar prestes a infectar a sua máquina. Muitas vezes a gente acaba clicando sem querer, né, por acidente, ou até mesmo sem saber que aquilo lá era um vírus. Como acontece muito, né? Às vezes a pessoa coloca o WhatsApp no celular, no computador, e o pessoal começa a mandar aqueles links, né? E você acaba clicando, então infecta a sua máquina, da mesma forma que o celular. Às vezes você vai receber uma mensagem do WhatsApp e acha que é uma mensagem verdadeira, vai lá, clica, infecta o seu celular. E é muito perigoso porque às vezes se você tem aquela conta bancária que você acessa suas finanças, se você faz transferência e tudo mais, você fica vulnerável, mesmo tendo o antivírus. Alguns exemplos de antivírus tem no livrinho de vocês, de tipo de antivírus que pode ser instalado no seu celular ou no seu computador, tá? Os mais utilizados, os gratuitos, são o Avast, o AVG. Esse que eu estou mostrando para vocês aqui na telinha, que é o do Castelinho, é o da Microsoft, tá? Ele também é versão gratuita, mas só para quem tem o Windows original. Quem não tem o Windows original não consegue baixar ele, tá? Tem as outras ferramentas aqui, o Avira, o Norton, o McAfee, eles são ferramentas pagas, tá? Que você também pode instalar no seu computador. No celular, o McAfee, ele tem a versão gratuita e é muito boa também. E qual que eu recomendo? A gratuita ou a paga? Para mim, tanto faz qualquer uma dessas, a diferença vai estar que você vai estar pagando, porque todas servem para a mesma coisa, que é proteger o seu computador. Dentre todos esses daqui, o que eu sugiro para os alunos, que é levinho, que dá para você utilizar no seu computador sem pesar, o Avast e o AVG. Para o celular, eu gosto do McAfee. Ele é super levinho, não prejudica o seu celular, o desempenho, e ele vai ficar monitorando e protegendo os seus arquivos, os seus dados, né, em tempo real. Ah, professora, mas celular precisa de antivírus? Olha, na minha opinião, precisa. Por quê? Mas o meu celular, ele fica lento. Depois que eu instalei o antivírus, ele ficou lento. O que acontece? Quando você pega um celular, a primeira coisa que você vai começar a instalar são as fotos do celular antigo, os programas do celular antigo e, por último, você vai instalar um antivírus. Aí, o seu celular já está cheio de programas, cheio de documento, aí você vai instalar mais um. É o que causa a lentidão no seu sistema. Tá? Então, aí o que acontece? Meu celular ficou lento depois que eu instalei o antivírus. Não tem nada a ver, entendeu? Porque o seu celular, ele já estava lotado e você acrescentou mais um programa, tá? Então, o ideal é que a hora que você pega o celular, seja ele formatado ou novo, de fábrica, você já instala o antivírus. Atualmente, os celulares de agora já estão vindo com o antivírus, que é do Android mesmo, tá? Ele já está vindo. Mas se você quiser instalar um outro, que você não gostou dessa interface, desse que você não se adapta, pode instalar um outro também. O que eu recomendo é o McAfee, que é mais levinho, tá? Firewall. O firewall, ele é uma barreira de proteção
que ajuda a bloquear o acesso de conteúdo malicioso, mas sem impedir que os dados transitem. O que seria isso? Tá vendo essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui na tela? Ele tem a internet, a rede inteira, e lá tem conteúdo malicioso, conteúdo que não é malicioso. Aí tem o firewall, que é essa barreira de proteção, muro de fogo, como ele é chamado. O que ele vai fazer? Na empresa que você trabalha, quem configura essas regras de segurança é a equipe de TI. Tá? Então, ele vai programar o seu computador para receber ou não receber determinados tipos de dados. Tá? Por quê? Se passar do seu computador e ir para a rede, aí ele se espalha. É muito rápido o espalhamento do vírus em rede. É muito rápido. E acaba que a rede fica com vírus, né? E atrasa os serviços, né? Se estiver compartilhando alguma coisa, não consegue mais compartilhar. Um exemplo muito específico foi do ano passado, que tentaram invadir o sistema do HB. Não sei se vocês ficaram sabendo. Mas tentaram invadir o sistema do HB, o que aconteceu? A equipe de TI já localizou e daí já derrubou o sistema. Só que o que aconteceu? Para eles fazerem a manutenção na rede, tinha que tirar da internet. Então, a rede ficou fora do ar um bom tempo, então causou transtornos nas consultas, nos agendamentos, nos resultados de exames. Então, praticamente, acaba parando. E os enfermeiros, os médicos, quem precisava acrescentar alguma informação a mais, tinha que escrever à mão. Aí depois vai passar para o sistema privado, né? Para a rede particular lá deles, que não estava infectada, para poder mandar direto para o sistema. Então atrasa muito, não é na hora. Então acabou atrasando, mas aí foi bloqueado e conseguiu consertar. Mas o que vai... Aí você fala assim, mas o que leva uma pessoa a invadir um sistema de um hospital, né? Muitas vezes tem pessoas que estão acamadas lá dentro e o hospital, ele entra em contato para dar um suporte, para perguntar como que vai visitar, para dar notícias e tudo mais. Essas pessoas maliciosas, elas pegam esses dados e entram em contato como se fosse o hospital. E daí solicita, por exemplo, fulano de tal, ele já vê lá no histórico, tá acamado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que comprar fralda, por exemplo. Aí o que eles fazem? Deposita aqui na minha conta que eu vou lá e já compro, porque tá com falta aqui no hospital. Eles são bem, assim, ardilosos, né? Então, aí a pessoa vai lá, na boa, vai, compra ou deposita na conta como se fosse da empresa mesmo. E não pode acontecer isso. Tá? Então, por isso você tem que se proteger. E o celular, como eu falei para vocês, o celular ele pega vírus? Com certeza. Ele necessita de um antivírus? Sim. Tá? E como eu falei para vocês, o antivírus ele não vai interferir no seu sistema operacional desde que o seu computador, o seu celular não esteja lotado. Então, o importante quando você tiver muita coisa no seu celular, ele começar a travar, ficar um pouco mais lento, descarrega, faz uma formatação, que daí ele fica mais leve, e daí você continua utilizando ele normalmente. O ideal é você não ter tudo no seu celular, entendeu? Deixar um pouco descarregado no computador, ou num HD externo, ou num pendrive, para que não fique o tempo todo acrescentando no seu celular, para ele não ficar lento. Internet no ambiente profissional. O que seria isso? Por exemplo, quando eu vou trabalhar numa empresa, dependendo do cargo, eu preciso usar a internet. Eu preciso usar e-mail, eu preciso usar o Drive, eu preciso usar o Skype. Então, eu preciso me comunicar através da internet. Só que muitas vezes, dependendo do jeito que você do jeito que a empresa te trata, às vezes você acaba extrapolando no uso da internet, o que não é recomendado, tá? Então, muitas vezes você é demitido sem saber por quê, né? Só fala assim,
infelizmente a gente não vai conseguir renovar o seu contrato, vai ficar para a próxima vez, mas você fica pensando, mas o que será que eu fiz, né? Será que você ficava o dia inteiro na internet? Por exemplo, se você vai tentar uma vaga de vendedor, você está em vendas, né? De calçado, por exemplo, para que você vai ficar acessando o celular? Não tem necessidade, né? A não ser que você vá trabalhar, por exemplo, no setor de compras, alguma coisa assim que precisa usar a internet. Mas você vai entrar num site específico, não vai ficar usando o Facebook, essas coisas assim. Então, isso acaba deixando o funcionário em maus lençóis. Principalmente, bom senso é a palavra. Então, as regras de uso da internet nem sempre são definidas pela empresa de forma clara e transparente. Então, você vai entrar para trabalhar num determinado cargo, nem sempre ele vai falar para você, olha, não pode usar o Facebook, viu? Nem o WhatsApp, hein? E nem ficar fazendo coisinha na internet. Ele não vai falar isso para você. Você tem que ter o bom senso de saber, eu fui contratado para determinado cargo, então eu vou trabalhar nesse cargo. O que acontece? Algumas empresas, elas adotam software de controle do computador, tá? Controle da internet. Ah, professora, mas isso daí é legal? Sim, por quê? O micro e a conexão pertencem à empresa. Você foi contratado para operar, entendeu? São programas que permitem controlar quem e por quanto tempo se mantém conectado, tá? Além de saber quais foram os sites acessados, quanto tempo você ficou conectado lá naquele site, onde você foi. Nossa, mas ele vai saber da minha vida toda, por que você está entrando? Né? Não tem necessidade. Se você não tem necessidade de entrar na sua conta pessoal, o que você vai cheirar lá, né? Esse aqui, ó, tá vendo? Esse programinha chama Inter-App Control. Ele é um programinha muito utilizado pelas empresas para dar uma olhadinha no que os empregados ficam fazendo. Ah, mas então, como é que eu vou saber se ele está instalado? Você não vai saber. Aí ele fica oculto no seu computador. Você não tem acesso a ele. Só o administrador do computador que pode remover, que pode acessar, tá? Então, como que eu vou saber se tem esse programa instalado no meu computador? Uma dica. Às vezes você vai acessar um site no seu computador que você costuma acessar lá na sua casa. E esse site ele fecha. É um sintoma. Tá? É um sintoma que tem alguma coisa diferente no seu computador. E se eu tentar de novo? Quantas vezes você tentar, essas vezes vão ser computadas. Então, fulano tentou acessar o site. 1, 2, 3, 4. Por que ele estava tentando fazer isso? E isso é enviado através de relatório, tá? Para a equipe de TI. E esse relatório é revertido para a gestão, né? Ou o seu coordenador, ou o seu gestor, né? Para ele ver o que você anda acessando. E como que ele funciona? Essa aqui é a telinha inicial dele, esse aqui é a versão 2015, tá? Mas as outras versões são mais ou menos desse jeito. Então, ó, o que ele faz? Se eu quiser bloquear alguns sites, ó, eu venho na janelinha de bloqueios e eu escolho o que eu quero bloquear. E ele vai bloquear para mim, tá vendo? Então, nessa janelinha aqui, ó, ele configura quem que pode acessar o quê, tá? E ele também permite configurar tempo, tá? De acesso. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa se depara com a situação, eu acho que eu estou sendo monitorado. Quer dizer, já está sendo monitorado faz tempo. Aqui também, ó, ele não permite que desinstale, tá? É só o usuário administrador que vai fazer isso. Outra telinha para vocês verem. Aqui, ó, é a telinha de tempo, tá? Então, nessa telinha de tempo aqui, ele anotou, ele registra, ele tira print da sua tela.
quanto tempo a pessoa ficou em determinado programa. Então, olha lá. O Newton entrou para trabalhar 9h22. Olha quantas coisas ele já tinha acessado às 9h26. Jogou até paciência. Entendeu? Então, muito cuidado. É importante vocês terem conhecimento disso, que vocês vão ficar mais espertos, né? E isso gera justa causa, tá? Porque o micro e a conexão pertence à empresa e, portanto, o seu acesso pode ser restringido. Por que a empresa ela vai te liberar o computador e vai te liberar o acesso à internet? Se acontecer alguma coisa, por exemplo, crimes de pedofilia vindo do seu IP, da sua máquina, a empresa também é responsável, porque ela está cobertando o crime. Contrabando, fazer transação dentro do ambiente de trabalho, tudo isso gera justa causa. Não só o uso do computador, tá, gente? Mas também o uso do celular corporativo, do carro da empresa. Tudo isso que faz parte da empresa, se você não souber utilizar de maneira correta, você pode ser punido, tá? Com demissão por justa causa. Inclusive, nessa aula que eu dou, né? Umas últimas vezes aí, uma aluna perguntou, né? Falou assim, professora, e na janela anônima? Se eu entrar no anônimo, não consegue visualizar. Consegue. Esse programinha, ele captura tudo, tá? Captura toda a tela. A janela anônima, ela serve para você navegar de forma que o seu IP não seja rastreado, mas nesse programinha ele pega. Ele pega a janela anônima que você está acessando, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Alguém tem algum comentário para fazer? Algum testemunho para contar? Então, no caso, eles só conseguem ver se tiver o programa instalado. É assim. Ou o TI, ele consegue ver somente pelo fato de usar a internet da empresa. A equipe de TI, ele consegue, através do firewall também, ele configura alguns protocolos de segurança. Então, algumas empresas também nem adotam esse tipo de monitoramento. Eles só pedem para a equipe de TI bloquear alguns sites através do firewall. Então, ele consegue fazer isso e não captura nada. Mas tem empresas, principalmente essas que trabalham com dados pessoais das pessoas, então tem que ter uma segurança maior, né? Então, com certeza, essas empresas, elas instalam esse tipo de programa. Tá? Então, daí você tem que ficar esperto. Então, o certo é não fazer as coisas erradas. Você vai trabalhar, vai fazer coisa errada no serviço, né? O certo é trabalhar corretamente. Por quê? Quer contar alguma coisa? Quer desabafar? Não, é só uma questão mesmo, só uma dúvida. Então, tá bom. Continuando. Eu faço as maioria das transferências por celular. Eu já fiquei meio restrito, porque às vezes eu estou lá na empresa e preciso fazer uma transferência pelo celular. E você usa a rede da empresa? Às vezes, sim. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não recomendo. A rede, ela é tipo pública? Não. Ela é privada, você tem que entrar com uma senha. Ou é que Isso. não loga com o Facebook, nem nada assim, né? Só com senha. Isso. Só com senha. Olha, assim, particularmente, eu não recomendo. A hora que você for utilizar, por exemplo, fazer uma transferência, fazer alguma coisa que seja de uso pessoal, conecta na sua rede de dados. É uma sugestão. Entendeu? Aí você faz transferência e depois volta para a rede da empresa. Entendeu? E principalmente rede pública, de shopping, de circular Santa Luzia, pelo amor de Deus, não compartilha nada, é uma rede pública, todo mundo tem acesso, inclusive aquele criminoso que está de olho, entendeu? Então é fácil. Se você conseguiu entrar na rede, ele também está na rede. Né? Então tem que ficar bastante esperto nessa parte. Gente, a nossa aula acabou. Tá correndo contra o tempo aqui.
Ó, ficou alguma dúvida nessa primeira parte do capítulo 2? Por enquanto, não? Não, tudo certo. Tudo certo, tá. Eu vou mandar para vocês o PDF dessa aula e a gente vai continuar daqui na próxima semana, tá? Do capítulo 3. Ok? Ok. Porque saiu aqui a ampulheta aqui, daqui a pouco cai a conexão. Então a gente sai da tela. Então a gente parou aqui no capítulo 3. Vou até anotar aqui para eu não me esquecer. Capítulo 3. E aí semana que vem a gente continua conversando, tá bom? Dúvidas por hoje? No. Não? Foto para o final de semana? Ó, não saiam de casa, por favor, não desçam para a praia. Tá frio, professora. Praia nada. Pode deixar. Com chalé, tudo bem. Vocês viram? Vocês viram que até o tempo conspirou, né? Não, Bom, né? Que bom, que bom. fique em casa. Segunda-feira é 9 de julho, né? Feriado, né, Rio Preto? Então, feriado em Rio Preto, estadual, Passar o dia né? jogando. Passar o dia jogando, maratonar Netflix. Tá, Então tá bom, pessoas. Obrigada por hoje. Até semana que vem. Se cuidem, cuidado. Tá? E até a próxima aula. até. Tchau. Tchau, gente. Boa semana. Igualmente. E acorda, neném. Tô tentando. Tchau.